Boa tarde, eu vou tentar imitar o meu amigo Valdir Dias Duarte. Boa tarde, programa UPACAF, a comunidade, aqui na sua TVC Pelotas. Você deve estar percebendo na grade de programação que o Carlos, agora há algum tempo atrás, alguns minutinhos atrás, estava de moletom azul. Isso aí é uma identificação para os amigos que têm dificuldade visual, né? O Carlos estava no programa da Associação dos Deficientes de Pelotas de moletom, né? Um moletom azul, uma jaquetinha azul da Associação dos Deficientes de Pelotas. E agora a gente está mais a caráter do programa, dentro do trabalho do programa da UPACAF, a comunidade, trabalho esse que ao longo do tempo vem no comando do nosso querido amigo, apresentador Valdir Dias Duarte, que hoje, neste sabadão, nesse dia 30 de agosto, ele passa essa tarefa para mim porque tem compromisso. E a gente, graças a Deus, a gente passa essa informação para o querido amigo telespectador, tanto do programa Espaços DVP, como também da UPACAF, passa essas informações dessa coisa maravilhosa, né? Desse relacionamento interessante. Se um tem dificuldades, o outro vai lá e apresenta o programa, está tudo tranquilo, até mesmo porque a Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas faz parte do contexto da União Pelotense de Associações de Bairro, que vem aí, ao longo do tempo, reorganizando associações de bairros. E hoje o Valdir está com uma agenda aí com a deputada estadual Bruna Rodrigues, que foi notícia nas mídias abertas agora recentemente, né? Bem interessante, com notícias importantes, com feitos importantes para o segmento das mulheres, enfim. E o Valdir está nessa incumbência, com muita atividade aqui em Pelotas, essa deputada, e o Valdir está dando esse aporte. E solicitou aí que a gente estivesse aqui, a gente espera realmente, a você, amigo telespectador, que a gente esteja aí à altura do programa UPACAF, a comunidade. São 55 minutos de atividade aqui da nossa TVC Pelotas, programa apresentado aqui na grade de programação da TVC Pelotas, que vai ao ar a partir das 13 horas até as 14 horas. Perfeito, queridos? E aí, depois da sequência, aquela vasta programação da nossa TVC Pelotas, que tem novidades. Está um pouco demorado, mas tem novidades no ar aí para você, amigo telespectador. Bom, neste sabadão, eu fiquei mais tranquilo, mas bota tranquilo nisso, quando o Valdir me diz assim: Carlos, olha, os entrevistados, os nossos convidados hoje, o Carlinhos, vai ser duas figuras que a gente conhece há tanto tempo, né? Que a gente labuta no mesmo segmento, na mesma luta, né? São pessoas que têm um vasto conhecimento na área de reciclagem, de cooperativas. Então, aliás, no decorrer nosso bate-papo, a gente vai fazer uma lembrança aqui, porque eu estive aí a nível de Conexão Pelotas, eu estive na Fena Doce fazendo um bate-papo muito interessante, teve várias visualizações, e a gente consegue inteirar. Eu tenho certeza, muita certeza, que você vai gostar do programa hoje. Aqui ao meu lado, meu querido amigo Birinha, abre para nós aí a câmera, duas figuras importantes do cenário aqui da cidade, que fazem um belo trabalho nessa parte de reciclagem, tem muita história, muita coisa para contar, para falar, nesse sentido, e coisa importante, né? Aqui ao meu lado, João Carlos Oliveira, boa tarde. Boa João. tarde, Carlos. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Maravilha. Nós esperávamos o Valdir, não encontramos o Valdir, mas está o Carlos aqui. Não vou dizer que melhor ainda se não estiver comigo. Eu estava dizendo que o telespectador vai perceber a diferença, né? Até porque o Valdir é gordinho, na verdade. E aqui mais ao lado aqui do João, o Gaudêncio, também outra figura muito conhecida na cidade. É uma dupla que faz um belo de um trabalho, mas aí eu vou dizer para vocês que as figuras mais certas e mais corretas para falar sobre isso são eles. Então, apenas aqui eu vou conduzir o programa e eles realmente que vão fazer a programação. Boa tarde, Gaudêncio. Boa tarde, Carlos. Obrigado por estar
vendo o nosso trabalho. Que beleza, que beleza. Mas eu começo a programação, né, neste sábado, a gente espera realmente que você esteja curtindo esse sábado tranquilo, com saúde, com paz, como eu digo sempre, né, muito importante. E a gente começa esse trabalho de televisão falando, eu acho que a gente começa falando, são assuntos gerais, fica em aberto para vocês, mas falando um pouquinho da finaleira, né, dessa FenaDoce, né, qual foi o balanço de vocês, do trabalho que vocês apresentam, todas, são umas quantas edições já que vocês participaram, né? Joãozinho, deixo para ti um balanço de vocês os dois sobre essa participação da Associação de Catadores. Eu sei que vocês têm pessoas apoiadoras, então fica à vontade, João. Foi bom lembrar, e é uma lembrança bem recente. Bem recente. Porque é a segunda edição que a gente participa, né? Então, nós participamos na 30ª FenaDoce, né? E agora nós participamos da 31ª FenaDoce. 2 edições. 2 edições. E uma edição de que começo de círculos, né? Ter 30 anos, né? Então, nós nos sentimos muito agraciados pelo convite, né, dessas 2 edições, por saber que é uma feira gastronômica, né? Gastronômica, mas com diversidade de produtos, né? Não se vê só a gastronomia. Verdade. E se via a educação ambiental, porque os colonos estão lá, né? A agricultura familiar estão lá, e quando se fala em agricultura familiar, se fala na educação, né? E nós fomos levar uma educação ambiental diferenciada. Diferenciada do quê? Que como o meio ambiente é um tema transversal, né, nós fomos levar a educação ambiental não formal, de tudo que existe lá dentro, né? Lá dentro, eu acabei de dizer, existe a industrialização, existe a agricultura familiar, existe o artesanato, existe a coisa primária, né? Então, a educação ambiental, ela faz um apanhado de tudo isso, né? Então, foi uma satisfação nós estarmos dentro da FenaDoce. A FenaDoce nos colocou numa vitrine, né? Ano passado, nós saímos da FenaDoce, saímos com contatos. Agora, esse ano, nós saímos da FenaDoce, saímos com mais contatos, mas já com contatos com algumas realizações, né? Convite, né? Conhecer o que é, né? Muitas pessoas perguntam, o que é a Associação de Catador? Que interessante, né? De onde vocês são? Vocês são daqui mesmo? Não, nós somos daqui, né? E nós falamos que o nosso trabalho é de educação ambiental, tá? No formato que a logística reversa, a lei 12.305, ela vem trazendo isto, né? Ela vem trazendo a transversalidade, e nós fizemos exatamente isso, né? Estamos em todos os setores. E nós não tínhamos ainda passado pela edição de uma FenaDoce, né? Porque nós éramos muito críticos com qualquer cidadão de qualquer cidade, quando tem grandes eventos, quando tem turismo, né? As pessoas sempre pontuam a parte crítica lá, né? Verdade. Né? A gente sempre é crítica, porque não é para nós, porque é muito caro, podia ser diferente. E muitas vezes a gente não dá contribuição que de obrigação deveria de dar contribuição para a sua cidade, né? Então nós sentimos até muito envaidecido com isso, né? De estar participando de uma feira de nome, né? De um tombamento, né? Uma feira tombada, verdade, de um patrimônio histórico, e nós estamos lá com a Associação dos Catadores. Tá? Por isso que eu quero explicar assim, o que é a Associação dos Catadores? Né? Essa associação, as cooperativas que são associadas a ela, tem milhares de catadores, associadores, não. A Associação de Catadores, ela surgiu num fomento do pessoal que trabalhava dentro do lixão, o encerramento do lixão. Ainda a Colina do Sol? Da Colina do Sol. Então, quando houve o encerramento do lixão, entre 2009 e 2010, surgiu a Associação de Catadores, fazendo um fomento com as famílias que
ali tirar o seu sustento há muito tempo, por ordem judicial, que não poderia, nem era ainda, não tinha a lei de 2010, que foi entre 2009, já vinha se arrolando um processo muito antigo do fechamento do lixão, foi que surgiu a Associação dos Catadores, onde nós agrupamos, né, um número de 20 pessoas, que essas pessoas começaram a fazer parte da associação, tá, para ter os seus direitos, seus interesses. Dentro desse meio tempo, surgiu-se uma cooperativa, com CNPJ, totalmente independente, né, e a associação ela passou a atuar, né, no quesito informação, educação ambiental. Fomento, né, pode ser, vamos supor, trabalhar numa empresa, né, para que, através de palestras, através de outras atitudes, fazer formação, né, dentro da área, porque, como eu digo que é um tema transversal, de cada área que é de atuação. Então, aí a gente transmite a educação ambiental. Então, nós usamos a expressão Associação dos Catadores. Tá? Perfeito. Tá? Que nós agora, a nossa intenção é trabalhar também a questão do catador avulso, né? Nada na vida tem que ser compulsório, nem para quem tem vícios né, que leva risco às vezes de morte, não pode ter nada compulsório, né? Sempre é de aceitação. E assim é no trabalho também dos catadores. Então hoje a gente vê um grande número de catadores, né? Não me preocupa a maneira como eles trabalham, tá? Se é certa ou errada, né? O que me preocupa é as condições e os direitos deles e o reconhecimento, né? Então hoje a associação ela vem buscar, né, a informação das políticas públicas, né, para quais eles sejam, né, destinados a eles, né? Então a associação também para nós como pessoas físicas, paralela a isto, né, nós criamos uma espécie de consultoria, né, aonde nós passamos essa relação de informação do nosso trabalho, né, porque, como eu digo, como é um tema transversal, nós não podemos trabalhar só a pessoa do catador. E se perguntarem para mim o que tem que mudar na pessoa, na maneira de trabalho dos catadores, eu diria que não tem que mudar nada, né? Eles teriam que ter reconhecimento. Por quê? Porque como é um trabalho e é uma labuta muito, né? Tu fica muito exposto aos extempéries, né? Agora mesmo eu vinha passando agora uma pessoa que trabalha na limpeza pública e comentava isso, os extempéries eles nos deixa fragilizada a nossa saúde. Perfeito. Né? Perfeito. Mas eles estão assistidos. Né? Uhum. Às vezes a insalubre ela é obrigada a existir, mas ela tem que ser recompensada. E de uma maneira que eu digo, onde é que tem que mudar os catadores? Atitude, ver eles, né? Colocar eles como ator, né? Ver o trabalho, né? O que representa. Né? Hoje, eu vou dizer assim aleatoriamente, não tem nenhum cálculo, não vim preparado para isso, mas eu creio que talvez 60% ou 70% da nossa coleta convencional, essa que a gente diz da reciclagem, que é a triagem, é feita pelo catador avulso, né? Então hoje... 60%? Em torno de 60%. Sim, numa suposição. Né? Estou supondo. Aproximado. Né? Aproximado. Por que eu vejo? Né? Se eu passo na frente de um condomínio, onde tem 4 ou 5 contêineres, que comporta 200 litros cada um, quilos, assim que se descreve. Vamos supor, se tem 4, são 800 quilos. Né? E a gente vê pelo número de pessoas que estão ali, vamos supor, né? 800 não vou colocar como tara que seja 800 quilos, né? Vamos supor que seja 800 quilos. Né? Muitas vezes a gente sabe que é 40%, 50% mais do que suporta, do que produz, que suporta aquele recipiente. Uhum. E como é que quando chega na hora da coleta convencional... Isso é todos os dias, né? Então, quando chega na hora da coleta convencional, como é que o container ele não está transbordando? Como é que ele suportou? Ele não cresceu, ele não inflou.
Isso. Né? Quem fez esse trabalho? Esse trabalho foi o catador avulso que foi lá. Os catadores. Né? Inconscientemente, porque a consciência dele é despertar valores para ele, né? Mas inconscientemente ele está fazendo uma prestação de serviço. Que interessante. Né? Então, tendo esse olhar, né, vê-se o que, bom, como eu falei, uma funcionária totalmente cadastrada, ela tem os trabalhos de intempérie, aquela coisa toda, mas ela tem a recompensa, né, porque ela tem a percentual de insalubre. Né? E o catador, ele está exposto àquilo. Né? O que eu digo que está errado no catador? Está errado ele não ter, às vezes, uma garrafinha, né, de 600 ml para tomar uma água no verão. Né? Ele não tem uma roupa adequada para se cobrir no inverno para fazer o trabalho dele. Ele não tem um EPI adequado para usar. Nós passamos por uma... não é clichê, não é querer... Né, todo mundo fala da Covid, agora esqueceram. A Covid é por causa do desastre que teve no Rio Grande do Sul, né? Mas eles passaram toda a Covid, toda aquela temporada, não foi um dia, dois, não foi uma semana, né? Despreparado, exposto, né? Vulnerável, porque a vulnerabilidade não existe. A gente se põe a vulnerabilidade, não é uma coisa que existe, não é uma receita de bolo. Né? Então, está ali o catador, ele ficou exposto. Então, eu tinha que passar álcool gel, né? Eu tinha que pegar um lencinho, passar na boca, eu tinha que fazer todo um preparo. E aonde é que ia todo esse meu lixo? Ia para lixeiro comum. Perfeito. Né? Ia para lixeiro comum. Esse olhar nós tivemos, nós falamos, né? A gente falou com pessoas da área da saúde, dizer, vamos distribuir luvas, vamos, né? Porque às vezes a gente é imputado de conhecimento. Verdade. Não, quanta coisa. Eu sou imputado de conhecimento na hora da comunicação. Né? Às vezes eu tenho dificuldade de pegar o microfone, eu boto o microfone mais longe, mais perto, né? Isso. Agora já quando chega o nosso amigo Birinha, né, ele sabe qual é a colocação, pontos certos. Isso. Né? Então, na nossa área, a gente vê muito isto, né? Muita gente faz falácia. Hoje, se vai em qualquer grande reunião, né? Não estou dizendo pequenas reuniões, vai em grandes reuniões de instituição, eu faço muito pesquisa em cima disso, né? Lá está o sujeito, lá da Abrilatas, lá de uma companhia muito grande, né? Um representante da Coca-Cola, Opar, sei lá. Estou dizendo porque não é como falar de pessoa pública, é as marcas mais usadas. Sim, né? sim, mais populares. Isso, aí está lá, tá lá ele falando lá, o sujeito catador. Né? Tá falando, porque nós tivemos iniciativa, não sei o quê, e lá está a expressão catador. Então isso me dói tanto. Né? Eu li a lei do resíduo sólido, 12.305, né? Eu reli não, eu consultei, né? Meu filho é bacharel em direito, então muitas dúvidas que eu tinha, eu ia pedir resposta para ele, né? Às vezes o que é de moral não é de direito, né? O que é de direito não é de moral, às vezes. Verdade. Né? Então a gente vê assim muitas falhas. Eu agora mesmo, né, na quarta-feira, agora nós saímos de uma reunião e a gente falou muito nisto, né? Da parte jurídica da coisa. Eu na administração da minha palavra, tinha um senhor atrás que ele se identificou e disse que era advogado. Eu disse para ele, pô, que bom, olha o advogado aqui, né? Muito dificilmente um advogado, né? Eu não sei se fosse da área ambiental mesmo. Perfeito. Né? Tá numa reunião e falar, casualmente ele é da área ambiental, né? Mas tu tá lá, a pessoa de direito, para te dar aquele puxão de orelha quando tu foge da racionalidade. Esse tema de vocês... eu digo tema de vocês, porque são pessoas que estão há muito tempo, gente. É o que ele acabou de falar, né? Tem certas coisas assim que a pessoa já é declinada, ela consegue absorver uma série de aspectos dentro da sua área. Mas eu queria ouvir também, o tema é interessantíssimo, eu tenho algumas perguntas para fazer aqui, enquanto tu falas, a minha cabeça está girando aqui, mas eu preciso de uma palavrinha do Gaudêncio. Quando eu fiz a pergunta, eu vou fazer a mesma pergunta em relação à Fena Doce, que tu
qual foi, se o João, naturalmente que ele pega um apanhado geral, né? Mas eu acho que tu tem a tua concepção também, como é que tu viu a Fena Doce para a proposta que vocês tiveram lá com aquela stand lá, que foi muito visitado, né? Sim. Não, o João, quando o João ele começa a falar, ele faz a coisa ampla. Só que o nosso trabalho é um trabalho diferenciado. Quando o João ele fala ali que a nossa parte é educação, né? Para a gente fazer qualquer tipo de trabalho, tu tem que fazer o quê? Tu tem que fazer a pesquisa, tu tem que realmente, tu usa o lúdico para chamar a atenção. Quer dizer, então a Fena Doce para nós, a 31ª Fena Doce para nós, teve um desafio muito grande para nós, que a gente participou da 30ª, só que de quando a gente participou da 30ª Fena Doce, ela foi quando deu o nosso estado estava todo embaixo d'água, né? Então sai Fena Doce, entra, né? E nós tínhamos um desafio para fazer, que era a formiga feita de material reciclado, né? E feita com vergalhão de obras, né? Então, e ela é pedagógica, que além de ser a formiga, ela é uma lixeira. A execução, esses detalhes, meu caro amigo telespectador, perdão, esses detalhes que às vezes passa muito batido, né? E o programa aqui eu estou ligado, a formiga é um trabalho de vocês. Né? E aí a gente, foi um desafio que realmente o diretor, o gestor da Fena Doce, que é o Daniel Centeno, ele deu esse desafio para nós. E aí, de como nós temos muitos contatos, né? Automaticamente a gente arrumou uma empresa, a gente levou o modelo e a gente pediu para fazer aqueles tiros, só que saiu de uma maneira bem melhor também. Então a gente está sempre. E além disso também, nós temos a nossa oficineira, que é a Vilma Novak, que a gente faz um trabalho, é um trabalho com brinquedos de materiais reciclados, né? Então nós temos mais de 300 brinquedos de materiais reciclados. Essa mesma exposição que nós levamos para a Fena Doce foi a mesma que representou o Brasil na Rio+20, tá? E chegou lá também, chamou atenção. Quando a cada 20 anos o povo, o mundo todo, ele se encontra para discutir a educação ambiental. Fantástico. Né? Entendeu? E nós fomos convidados para ir, aí nós fomos, só que nós levamos... Que ano foi? Lembra aí? 2012. 2012. 2012, né? Em 2012, aí a gente ficamos nos povos, na cúpula dos povos, em Botafogo. Quantos dias foi? Foi 10 dias. Imagina. 10 dias no Rio de Janeiro, e ali a gente viu que estava o mundo todo lá. Perfeito. E a segurança foi tão grande. E a segurança, ela foi tão grande, a segurança, para as pessoas terem uma ideia, quem está assistindo, através da segurança que foi feita na Rio+20, que veio gente do mundo todo, né? O Rio de Janeiro parou, 3 dias ele parou, nós usávamos a identificação para entrar no metrô, hotel já não tinha mais, a gente ficou hospedado o Sambódromo é do Rio de Janeiro, nós ficamos nos camarotes, ficamos lá. Sambaram 10 dias. Sambódromo, né? Lá ficamos hospedados, que não tinha mais lugar. Não tinha lugar mais. Né? E a segurança foi a mesma segurança, tá, das Olimpíadas no Rio de Janeiro. Então, dali esse baita evento, que eles viram como é que eles poderiam fazer a segurança das Olimpíadas. Olha só. E aí a gente foi, e como o João acabou de dizer, a gente pega muitos contatos, né? Muitos contatos. E o bom que tem, que também a gente também já, na época, nós adaptamos uma obra do Érico Veríssimo, As Aventuras do Avião Vermelho, é um clássico dele, é todo feito com material reciclado, né?
E quem adaptou a obra foi o Ricardo Veleda, que ele adaptou a obra, né? E então é esse que é a diferença do nosso trabalho. Além de fazer trabalho e renda, né? Também faz o quê? Faz cultura, lazer, né? Perfeito. E que visibilidade, né? Eu comecei o trabalho perguntando sobre o Fena Doce, porque a Fena Doce aqui é o xodó aqui da região, não adianta nada. É um evento muito bem organizado e eles estavam lá na vitrine. E agora ele fala sobre a Rio mais 20. Mais 20, né? Que eu lembro que a gente acompanhava, né, perifericamente o trabalho. E interessantíssimo. Bom, e é importante, Carlos, que também na Fena Doce nós fizemos o seminário, tá? Um seminário, isso aí é muito importante. O seminário que foi discutido a logística reversa, a economia circular e o ESG. E quem eram as pessoas que realmente estavam, os palestrantes que estavam, tá? A Universidade Federal, a Universidade Católica, a FURG, o ICNBio, a IBRAPA, a Associação dos Arquitetos de Pelotas, tá? E também a Secretaria de Meio Ambiente de Rio Grande, a Secretaria de Meio Ambiente de Canguçu. Então e foi discutido esse tema que a gente falou, até para as pessoas terem uma noção que a FURG ela tem hoje um departamento direto ligado à reitoria, que fala sobre logística reversa, USG, economia circular, tá? Então é para ver esse assunto que nós estamos discutindo. Perfeito. Né? Então a coisa é bem ampla. De quando se fala assim hoje para as pessoas para terem uma ideia, um Pelotas produz por dia 300 toneladas de lixo. Por dia. Qual é o ser humano que hoje vai reciclar isso tudo? Não tem como. De quando a gente começou esse trabalho, há 30 anos atrás, Pelotas produzia 160 toneladas de lixo por dia. Quase que então, eu quero dizer o quê? Se nós não fizermos alguma coisa, né, que aí onde entra a sociedade civil, que somos nós aqui, que estamos discutindo isso aqui. Então, cada um vai ter que dar a contribuição, tá? O Japão hoje ele está numa situação muito crítica. Eu estou falando do Japão. O Japão, ele está hoje a temperatura deles lá é 41 graus. Nossa. Tá? Eles não estão resistindo, tá? 41 graus. 41 graus. Aí eu digo assim para vocês. E aí, o que é que tem que fazer? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Se eles não querem assinar o Tratado de Kyoto, não é verdade? Eles não querem, e eles estão hoje eles estão sentindo lá o impacto que está dando. Então, hoje a gente temos os meios de comunicação que nos levam, a internet nos leva esses assuntos para a gente começar a refletir. Nós temos que refletir isso, nós temos que discutir isso. Muito. Né? E aí onde entra, eu acho, de quando o João fala que hoje aqui, Carlos, a nossa cidade, a gente foi ver os dados que nós temos pela SASC, onde é a cidadania, Secretaria de Assistência Social. Cadastro, é assistente social da nossa cidade. Tem mais Aliás, um abraço para a secretária, né? Isso, a secretária. Tem mais de 1.960 pessoas que se declararam como catador. 1960. Veja bem. Famílias. Veja bem. Vejam esse é um termômetro. É um termômetro. É uma secretaria que dá esse termômetro aí. Isso que deu. Interessantíssimo. Né? Então eu quero dizer o quê? Nós temos que fazer alguma coisa, porque a gente não fala em lixo, nós falamos em matéria-prima. O que se pode se fazer?
não é? Perfeito. Não é? Hoje, o tema, olha, para mim é um privilégio, né? Para mim é um privilégio. Eu até gostaria que o Valdir me desse mais oportunidade. Porque são temas, queridos, que é importantíssimo. Olha as consequências que estão acontecendo por uma série de fatos aí. A gente, às vezes, em algumas intervenções em lives e espaços pequenos que a gente tem de mídia na cidade aqui, e hoje pela rede social, a gente muito toca em assuntos muito parecidos, mas a gente é superficial, né? Quando a gente traz pessoas especializadas que estão vivenciando há muito tempo, é a faculdade, é uma verdadeira faculdade. Eu queria, dentro desse contexto, eu não sei se tu concluiu, tu quer concluir a tua... Não, né, Carlos? Pois Até não. nós temos que falar, eu falei em Japão, né, 41. Isso. Mas a gente viu aqui, o nosso verão aqui, né, a gente já levantava às 4 horas, 5 horas da manhã, a 22 graus, 23, a 24, a 25, 27, como foi aqui, a quase a 40 graus. E o frio, e esse frio que a gente está tendo, né, congelamento. Esse congelamento. E aí a gente olha o quê? Nós temos que olhar que as nossas casas não estão preparadas, não é? Nem para o calor e nem para o frio, não é verdade? Verdade. Não é? Verdade. Então nós temos que ver isso tudo. Estudo é aquele lixinho que tu faz em casa. Tu não sabe para onde vai, né? Verdade. Sabes que uma coisa que esse dia numa das lives, o papo está tranquilo aqui, é bem tranquilo, porque são pessoas conhecedoras da matéria e eu aqui fico numa posição muito privilegiada, porque, assim, esse dia eu comentava a respeito daquela prática do cidadão comum, mas ao mesmo tempo a gente tentou jogar para o público que me assistia, que me ouvia, sobre a questão, hoje eu trabalhei em 2001 dentro de uma secretaria de serviços urbanos, né? Na época a gente se encontrou também, né? E eu muito observei isso aí. Hoje, eu tenho uma crítica, mas eu quero a contribuição de vocês, com certeza, até para subsídio para o nosso telespectador, né? Eu observo o seguinte, isso não é de agora, né? Não é de agora que eu vou falar para vocês. Existe uma prática assim, ó, condomínio onde eu moro e outros condomínios, e é uma prática comum. O camarada chega, vê um terreno baldio e já é sinônimo de lixão. Perfeito? E eu fiz uma pequena observação que eu gostaria do adendo de vocês, aprovação ou não, eu estou tranquilo sobre isso, que é o seguinte, há tanta ferramenta de comunicação, e me parece que o poder, eu falo no poder estabelecido, meninos, eu nunca falo no partido A, governo A, B, C, D, eu falo no poder estabelecido, aquele que se estabeleceu que vai fazer a administração de uma cidade, de um estado, de um país. Não tem, parece que não tem a comunicação, por exemplo, do tipo assim, quando eu passei em 2001 pela Secretaria de Serviços Urbanos, nós tínhamos lá um telefone, e aquele telefone o cidadão nos ligava. Olha, nós temos um lixo aqui na frente, assim, quando é que vocês vão recolher? Então, o que eu quero deixar para vocês destrinchar para o telespectador, existe uma falha de comunicação, porque o poder público teria que ter um telefone, um setor específico, que o cidadão comum, que tem tanta ferramenta e tanta coisa que a mídia aberta, às vezes, deveria se preocupar em termos de utilidade pública, seria um telefone de contato, dizer, olha, aqui tem uma secretaria afim, e aí nós temos uma agenda, naturalmente, que talvez a estrutura não abrace uma cidade do porte de Pelotas, mas eu acredito que há condições de se amenizar. Inclusive, até eu falo muito a respeito das COSACs, que eu não sei hoje qual é a situação, que acho que era uma ferramenta interessante de descentralização para a população, para as demandas da população. Então, eu quero perguntar para vocês assim, por que há dificuldade? Porque assim, ó, por exemplo, o camarada bota um sofá na frente da casa, lá do meio da rua. Puxa, não teria um telefone de uma central? Eles agora têm esses setores aí que eu não lembro o nome, que me parece que não está operando dentro daquilo que é necessário. Ou seja, o camarada, é mais fácil o cara descartar o sofá, eu não quero mais o sofá, está estragado, vou jogar na frente. Ora, será que não teria um setor para receber, haver uma comunicação da população local com o setor? Olha, eu tenho aqui um sofá, olha, eu tenho aqui uma geladeira velha, eu não tenho onde descartar. Me parece que a UIFSul, algum tempo atrás, fez um trabalho no sentido de eletrônicos, né?
que pedia para as pessoas levar para lá. Esse tipo de coisa. Eu gostaria que vocês falassem alguma coisa, qual é a opinião de vocês a respeito disso? Porque seria uma forma de amenizar tantos lixões espalhados pela cidade, que vem acarretar na questão dos entupimentos de galerias, boca de lobo, essas coisas, né? Sempre quando eu vou fazer a visita para uma instituição, para falar sobre educação ambiental, e é a primeira vez, eu entro no Google e entro lá no Instagram, qualquer informação hoje é tão, como falasse agora, é tão fácil porque está disponível. Aí eu abro o Google ali e vejo se o sujeito se tem Facebook, para mim chegar nele, e não é para ele para eu entender ele, para ele também me entender como é que vai ser a nossa comunicação. Como dissesse, tu sentiu à vontade porque tu sabe qual é o nosso conhecimento, a gente sabe também as perguntas que tu vai fazer, qual é as tuas dúvidas, a gente já tem um relacionamento, né? Fica melhor. E eu também pensava, trabalhasse na serviço urbano, e eu trabalhei na Secretaria de Qualidade Ambiental, setor de educação ambiental. E quando eu fui para lá para ter um aprendizado, para mim ter, né? Porque se eu nunca li nenhum livro, como é que eu vou ser um escritor? É humanamente impossível. É uma explicação banalizada, mas é assim que funciona. E eu pensei também no tal do telefone. Por que não tem um telefone? Eu passei por essa experiência, né? Eu tentei implantar uma coisa, né? Por falta de experiência. Eu digo, por que não tem um telefone para... E eu vi qual é a dificuldade de não ter um telefone no departamento. Não é a telefonista, é a pessoa preparada para dar a explicação sobre a dúvida da pessoa, porque é muito... Isso. Né? Exato. Né? Isso. Ter um telefonista, claro, o telefone, alô, de onde é? De tal lugar. A informação, como é que vai sair? E eu fui esse sujeito, não vi fazer, fui esse sujeito, dentro da SQA, dentro da parte da educação, tentar tirar dúvidas de alguém por telefone. Eu cheguei a ficar quase 10 minutos, 15 minutos, e não teve a explicação. Sabe qual é a explicação? A motivação que eu tive de fazer isso foi dizer assim, pô, não adiantou nada eu ter ligado para ele. Então, o que acontece? Tá? Nós estamos falando num tema transversal. Né? E quando eu falo na transversalidade, não é deslumbrar, eu vejo isto, tá? Que eu vou passar por setores diferentes. Então, quando nós falamos na logística reversa, que é o recolhimento do lixo, né? Justificando a logística reversa, aí vem toda aquela complexidade, porque não é o sujeito responsável, ele tem uma corresponsabilidade. O sofá é dele, mas quem vendeu para ele foi a loja. Tá? Ele não sabe qual é, o que tem os equipamentos dele. Mas o sofá é só a madeira, que seja. Tu não sabe onde é que tu vai fazer a destinação final. Exato. Né? Isso. Aí tu tens o quê? O suporte do poder público, que te dá o ecoponto. Ecoponto. Tá? Mas só que o ecoponto jamais vai dizer, olha, nós universalizamos o ecoponto, resolvemos a situação, porque não é o ponto, não é o ecoponto, é ter o que? A educação, a informação, que é esse telefone que tu acaba de dizer. Por que não tem alguém que seja facilitador desse processo? Deixa eu te materializar, quando eu falo a respeito da comunicação, que é algo que a gente arranha, né? Vamos ser humildes nas nossas posições. Esses tempos eu ligava, eu vou citar tranquilamente, vou materializar o que eu estava tentando falar para vocês e tentar fazer esse contraponto com o telespectador. Aí alguém vai me dizer assim, Carlinhos, mas tem um sistema assim, assado, tecnológico. E eu ligava para ti, empresa consórcio do transporte coletivo de Pelotas. Bom, se eu ligava para o telefone dessa empresa que estava
na rede ali, naturalmente já dá para entender que os preparativos ali, como é que se chama, aquelas ferramentas que eles colocam de localização do horário do ônibus, aquela tecnologia. Se eu liguei para lá, naturalmente, quem está do outro lado vai entender, quem está ligando para cá não tem essa praticidade com essa ferramenta e está ligando para saber o horário. Se passou 10 minutos, o telefone tocando e ninguém atendeu. Então eu falei em prestação de desserviço. Prestação de desserviço. Né? Por quê, queridos? Porque naturalmente alguém vai dizer assim, mas tem uma plataforma ali que tu vai, como é que se diz? Tu vai colocar no teu celular e tu vai ver o horário que ele vai... Aplicativo, isso, exatamente, veja bem. Aplicativo. E você vai ver direitinho o horário que vai passar, enfim, qual é a linha e tal. Maravilhoso? Maravilhoso. Só que é uma tecnologia que nem todo mundo tem acesso. Então, se a grande maioria não tem, eu acho que voltamos, não é voltar, não é retroceder, é que tem uma prestação de serviço. Se essa prestação de serviço é pública, é transporte coletivo, seja lá o que for, mas é pública, tem que haver esse respaldo do usuário ou do cidadão que está produzindo lixo lá, que às vezes ele não sabe o que fazer. E depois eu quero perguntar, após essa fala para vocês, eu quero perguntar a respeito de uma iniciativa que eu ainda estava dentro da autarquia Sanep, no setor DCM, né? E eu tinha muito contato com o pessoal da reciclagem ali. É a questão dos condomínios. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para o telespectador também a respeito, como é que está aquela iniciativa que eu achei bárbara, mas aí entre eu achar bárbaro e a prática, existe um abismo, na verdade, e a cultura também, né? Da população, né? Vamos e viemos. Não vamos jogar a culpa para cima do governo que se estabelece, como eu digo. Eu acho que é uma questão cultural. Por que cultural? Porque quando eu vou ser repetitivo com vocês, quando eu vou ali na Serra visitar minhas filhas em 2 Irmãos, Serra Gaúcha, eu fico de queixo caído. Porque existe um plano diretor de cidade, não pode isso, não pode... Não pode, querido. Olha, um prédio tem que ser em determinada área, 2 andares e acabou o assunto. Se tu for fazer de 3, vai ser embargada a obra. Então tem que ser taxativo. Limpeza nas ruas, os caras botaram tapete, uma festa deles lá, tapete na rua, queridos. É algo quase, não quero exagerar, porque eu nunca visitei, a não ser o Uruguai, coisa de primeiro mundo. Então, assim, uma educação da população, um camarada tem uma planta, uma árvore na frente da casa, a casa que não tem muro, e o camarada passa, o morador, e ele jamais ele vai pegar aquela fruta ali. Então, é uma questão cultural. E eu queria perguntar para vocês sobre essa coleta dos condomínios, que eu achei que era uma coisa que ia emplacar, mas eu perdi um pouco essa referência. Terminando o questionamento que fez antes, anterior, da comunicação... Perfeito, querido. Tá? E por isso que eu digo, é fácil falar, é fácil ver, e é difícil a realização na prática, né? Perfeito. Então não é que não tenha. O que a gente usa? A gente usa o convencional que já existe, os parâmetros já são que existem. E nós não temos preparado para a educação ambiental, né? Nunca paramos para pensar sobre o meio ambiente. E nem paramos ainda. Não. Nós temos apavorado. Né? Nós temos procurando uma rota de fuga. Não é procurar conhecimento. Né? Nós temos no desespero. É que nem... Né? Nós estamos numa peça, está pegando fogo, e tu não... Mas tu vai sair por aí... Aí não cabe o teu corpo todo, é uma rota de fuga, tu procura fuga. E nós hoje estamos nesse limite, né? Então nós não temos hoje conscientização ambiental. Sem dramatismo, o planeta pede socorro. Isso. Sem dramatismo. Tá, eu vou ilustrar o que a ministra Dilma disse numa conferência nacional sobre meio ambiente, que ela tinha visto falar no quadro O Grito, né? E aí, claro, tu vai numa galeria de obra de arte, né? Tu vê alguém chorando, tu diz, mas quem está chorando? O que está acontecendo? Tu não tem o sentimento, verdade, né? Isso. E diz que a obra O Grito foi em homenagem
a irmã do artista, né? Que na época tinha, me parece, problema de pulmão, né? E a doença era um grito, e ela usou o termo grito, que a natureza está dando um grito, né? Algo muito profundo. Então, nós hoje não podemos dizer que nós temos uma conscientização ambiental, né? Nós temos numa luta de sobrevivência diferente, né? Nós não mudamos por causa do passarinho, né? Nós não mudamos por causa da borboleta, por causa da árvore, por causa da água, nós não mudamos por causa disso. Nós temos lutando pela sobrevivência diferente. Não existe uma conscientização. Então, a área da comunicação, ela comunica, mas a quem ela vai atingir, né? E a mesma coisa que os setores de comunicação, como eu tentei fazer, como eu estava ilustrando lá na SQE, né? Atender uma pessoa por telefone, resolver um problema por telefone, né? Então, assim, eu sei que tu quis dizer que num departamento poderia ter comunicação. Se é com o Gaudêncio, eu vou passar para o Gaudêncio. Se é para o Pedro, eu vou passar para o Pedro. Mas nós, infelizmente, hoje, no nosso sistema, na nossa construção, tá? Nós não temos isso com nós, que seria estado de consciência do que tu está fazendo, né? Ontem eu comentava isso, né? Se eu sou um bom pedreiro, é porque eu gosto de ser pedreiro, eu amo ser pedreiro. Agora, se eu não gosto de ser pedreiro, sou pedreiro só por ser pedreiro, para minha sobrevivência, eu não vou fazer a coisa certa, porque faltou algo mais. E nós não temos essa. A gente, quando fala sobre questão ambiental, nós falamos sobre sensibilidade, né? Nós não falamos com compromisso. Tu tens que fazer, tu fala com consciência. Isso que tu falou é certo, né? Eu espero que nós, humanos, né? Eu sou humanista, não sou religioso nem nada, eu sou humanista. Eu acho que nós, como ser humano, podemos chegar, né, essa situação de consciência, né? Daí as coisas vai fluir sobre o lixo, vai fluir sobre qualquer tipo de coisa. E dentro do que tu falou agora, né, depois o Gaudêncio pode completar. Perfeito. Sobre os condomínios, né? Eu faço muita pesquisa, e hoje é um privilégio a gente ter o celular, né? Então as minhas dúvidas eu tiro. Então eu fico ali meia hora, uma hora pesquisando de noite. Perdi o sono, vou lá. Tenho uma dúvida, vou lá no Google lá. E eu estudo muito a questão dos condomínios, né? E na Fenadoce, não falando na Fenadoce, mas trouxe a lembrança, teve muitas pessoas que eram família de pessoas que eram síndico, teve muito síndico que a gente teve contato, né? Então eu tive uma coisa presencial, além de eu ter os vídeos para ver a maneira que os condomínios condicionavam os seus resíduos, as soluções, eu tive a presença lá no nosso estande das pessoas conversando como é que funciona, qual é as dificuldades deles dentro de um condomínio, né? Esposa de um síndico, né? Às vezes o mesmo síndico, né? É a compreensão, as pessoas compreenderem, né? Que não é imposição, é compreensão. Exatamente. Né? Então, assim, importante a tua fala. Isto, né? Importante. Né? Então, não é imposição. É compreensão. Então, por isso que a gente fala na questão da educação, né? A educação, o que é educação? É o saber, porque como é que eu vou falar sobre condomínios, não sei o quê, mas eu nunca fiz, né, um estudo, eu nunca deslumbrei pensar sobre o que não funciona no condomínio, né? Os condomínios não funcionam. Porque isso não é de imposição, não é de multa do síndico, não é porque tu paga uma taxa, não é porque tu tem direito, tu tem que ter consciência. E eu vi muitos síndicos falarem, muitas pessoas que são famílias do síndico falar, é a falta de consciência dos moradores. Né? É desconsciência do morador. Eu não vou juntar... Porque fazer aquela reciclagem é algo tão simples, né? Porque é tão simples que no dia a dia, né, o que é reciclável, que são as PET e outras coisas mais, seria uma coisa tão simples. A princípio, não é simples? Sabe por que não é simples? Vou falar na tua atividade, na tua associação. Tá? É tão simples ver que existe várias pessoas com deficiência, né? E é tão simples fazer a locomoção deles e as pessoas não fazem.
É tão simples, eu vi tu fazendo, né? Eu te falo tu porque a gente tem liberdade. Fica tranquilo. É meio até grosseiro, mas Não, é a liberdade. absoluto. Eu vi tu com um saco de areia, sim. Isso é mentira. Isso Ah, é sim. mentira. Tu disse, é mentira. Aterrando uma rua da área central? Isso, né? Por que tu fez aquilo? Foi tão simples tu botar no teu veículo de mobilização ali, foi tão simples, né? Quando a luta dos ônibus, eu acho que não deveria existir ônibus adaptado. Eu sou meio louco, né? Não existiria ter ônibus adaptado. País do primeiro mundo não tem ônibus adaptado. Está sendo problemático. Todas as pessoas têm que ter livre acesso. Não tem que ter uma porta adaptada ali. A porta tem que... metrô, não tem porta adaptada. Vai... Verdade. E a rampa tá ele ali. é acesso para é universal. Então, isso... Verdade. Então, a luta para que eu seja visto é tão simples. Teria outras metodologias. É tão simples. E a mesma coisa que a complexidade da questão ambiental. Cara, se eu perguntar para alguém assim, tu bateria na tua mãe? O cara me bateria em mim, porque eu não teria por que falar se ele bateria na mãe dele. Ele faria várias interpretações porque eu fiz aquela pergunta. Mas eu perguntaria para alguém que está jogando lixo na rua. Eu faria essa pergunta, tu bateria na tua mãe? Obviamente ele ficaria indignado. Quando nós pegamos e nós depedramos o nosso meio ambiente, não é utilizamos, nós estamos depedrando o meio ambiente, a gente está batendo na mãe. É verdade. Gente, que é uma mãe muito mais poderosa do que a própria mãe biológica, a carne, né? Porque a natureza, ela é um todo. Então, sem ela, não existe a nossa existência. Então, quando nós não temos consciência com o nosso resíduo, que a gente diz, materiais reciclados, diz lixo, um monte de expressão, não. Nós temos batendo na nossa mãe. Verdade. Né? Que nos sustenta. Meu querido amigo João, eu não quero... Como é que ele disse para mim? Não quero ser grosseiro. A gente não é grosseiro, a gente é verdadeiro. A diferença é grande. O operador disse que nós temos que ir embora. Brincadeira. Nós queríamos agradecer. Eu quero fazer, nesse finalzinho, solicitando ao Gaudencio, que o João fala, você percebe, o João fala mais, e eu gostaria que tu fizesse algumas considerações finais. Isso, nós queríamos agradecer o Secof, que hoje nós temos uma boa relação da Zona Sul, que são responsáveis pelos os condomínios, tá? E são mais de 22 municípios da Zona Sul, que aqui o responsável é o Sérgio Gogói, Tá, então nós temos com uma boa bom relacionamento, uma boa comunicação, que vai sair algumas coisas boas aí. Importante. Tá, entendeu? Importante. Então isso para a gente é muito importante. E também nós estamos também com outra instituição grande da nossa cidade. A semana que vem já... Que bom. Já, entendeu? Eu quero fazer uma proposta, então, pode ser? Certo, pode fazer a proposta. Eu quero fazer uma proposta e possivelmente o Valdir estará vou retornando no programa que vem, e o sábado que vem eu gostaria de fazer um convite. Queremos embora o programa curtinho da associação, eu gostaria de deixar para falar um pouco mais sucinto sobre esse assunto. E gostaria também de, no caso, agradecer o Exército, tá, que através do comandante Zanini, tá, e que está dando o apoio para a gente. Nós estamos hoje fazendo um trabalho com eles lá, fazendo um bosque, plantando árvore. Beleza. Tá o operador Birinha, ele é meu amigo, mas ele é implacável. Tá bom, então. Chegou agora, Carlinhos encerrou a programação, mas a gente encerra o programa com muita gratidão por ter essas pessoas aqui que têm conhecimento. E aí fica de pé esse convite para o próximo sábado, se possível. Claro que o programa da associação é curtinho, mas a gente faz esse convite para a gente reiterar alguns assuntos que não foram colocados por vocês. Agradecendo, meu querido amigo Jô, que satisfação, que prazer. Agradecendo a você, amigo telespectador Birinha, a nossa produção, a nossa direção. Um ótimo sábado para você e até a próxima oportunidade. Tchau, gente.